Eu vou trazer para vocês uma proposta de brincar para bebês e crianças bem pequenas. O nome da brincadeira é Cesto de Tesouros, que é uma organização dos brinquedos, dos materiais que vocês têm na sua casa, dentro de um cesto para que as crianças possam manipular, explorar, sentir a diferença das propriedades dos objetos. Para isso a gente precisa de um cesto ou de uma caixa, um recipiente, que tenha a superfície plana para ela não ficar tombando, que seja resistente, porque a criança vai apoiar às vezes a mão para não tombar, não cair. E nós vamos organizar objetos do cotidiano mesmo, da nossa casa. Podem ser bolas de vários tamanhos, e por exemplo essa é de borracha, essa já é mais firme, que a criança possa sentir a diferença das duas. Também é interessante você colocar frutas com casca mesmo, frutas inteiras. Pode deixar limão, laranja, outras frutas que você tenha na sua casa, para a criança pegar, sentir a diferença de peso. Às vezes ela vai experimentar, colocar na boca, vai sentir o sabor, vai ver a diferença que é ácido. Uma coisa que é muito interessante que a gente tem na nossa casa, que as crianças gostam muito de brincar, são potes e tampas. Todo bebê e criança gosta de brincar com pote e com tampa. Então nós temos isso, uma variedade muito grande dentro das nossas casas. É interessante também objetos com furos, que eles às vezes enfiam o dedinho para experimentar, para ver se cabe ou não. Sempre é bom olhar as bordas para ver se as bordas cortam ou não. Essas vasilhas de inox também é bem interessante as crianças explorarem. Elas são firmes, são fáceis de pegar e elas são diferentes do plástico. A propriedade dela é diferente do plástico, então elas podem fazer essa comparação. Objetos também que às vezes vêm de festa, a criança vai numa festa, ganha esses brindes, pode colocar algum objeto aqui dentro para fazer barulho, então quando ela pegar, ela vai sentir, ela sabe que faz barulho, desde que esteja devidamente fechada, para não cair, para a criança não colocar objeto pequeno na boca. Madeiras de vários formatos, com profundidades, para a criança sentir que mesmo sendo madeira, tem vários formatos. Outros objetos do dia a dia também, que você tenha na sua casa. Canecas são interessantes, essa de esmalte, por exemplo, tem a alça que ela consegue segurar, ela consegue colocar na boca e sentir a diferença de temperatura. Objetos de ferro também são interessantes. É bom que você olhe se não soltam peças, mas a criança sentir que é diferente o peso de uma vasilha, por exemplo, do inox, para o ferro. Ela sente que o peso é diferente, a textura, a temperatura é diferente. Então, enquanto ela está brincando, explorando, ela está fazendo esse exercício de comparação entre os objetos. Objetos da natureza também. Essa pinha, por exemplo, mesmo que a criança sinta o toque, ela às vezes no primeiro momento ela vai ter uma repulsa, porque ela vai achar que machuca, mas ela entende, ela vai observar que se ela apertar, ela vai sentir a propriedade da fruta. Essas buchas vegetais também são interessantes, tem furinhos, a criança olha, ela sente que é levinha, aperta, é maleável. Dentro da cozinha, a colher de pau é um elemento muito interessante para as crianças brincarem. Elas acabam batendo, fazendo barulho, pode levar à boca porque foi higienizada antes. As escovinhas também é interessante com os materiais de higiene pessoal da criança, escova de cabelo, então a escova da cozinha também é bem interessante você usar. Argolas, criança gosta muito de argola, então você pode amarrar tecidos ou fitas nas argolas, que a criança pega, ela sente a diferença do peso, ela pode olhar as cores. De tecido também, por exemplo, tecidos variados. Esse aqui é um tecido de toalha, a criança vai sentir que é um pouco áspero. Esse aqui é mais molinho, macio, mais liso. Eu gosto de amarrar argolas também no tecido, que a criança enfia o dedinho aqui, ela explora essa sensação. E criança gosta de coisas com argola. Chaves também são uma proposta interessante. É claro que todas essas propostas que nós trouxemos aqui é para sempre o adulto estar supervisionando a criança não vai brincar sozinha. Então você coloca as chaves de diferentes tamanhos, porque faz barulho, a chave tem um relevo, a criança vai sentir, mesmo que ela coloque na boca, se for higienizada, não tem problema se você está perto, um adulto perto, ajudando, auxiliando nisso. Esses
copos também são interessantes porque ele é um plástico diferente daqueles outros do pote e a criança coloca a mão, ela pode levar a boca e são leves também, são interessantes para colocar. O vidro é um elemento que às vezes as pessoas têm preocupação de colocar no cesto de tesouros. E lembrando novamente que eu falei sempre com a supervisão de adulto, nós vamos escolher um vidro que seja mais resistente e lembrando que as crianças nessa faixa etária, elas vão estar sentadas, elas ainda não andam. Então a queda nessa altura vai ser pequena, não vai ser uma queda de uma altura muito grande que venha quebrar o vidro. Então se você se sentir seguro de colocar um vidro para a criança experimentar, porque ele é diferente, o material do vidro, do ferro e do plástico são totalmente diferentes, então uma proposta para a criança experimentar também, sempre pensando na segurança da criança. Agora, com o cesto organizado com os materiais que vocês selecionaram, é só convidar os bebês para sentar ao redor e brincar.